Mais um apontamento para a lição bíblica de 19 de abril de 2020. No slide 30, o capítulo 3, a sublimidade do propósito divino na predestinação, ele explica aí, o verbo predestinar, proorizo, ocorre 6 vezes no Novo Testamento. Uma vez em Atos 4, 28, e nas outras cartas de Paulo, Romanos 8, 29 e 30, 1 Coríntios 2, 7 e Efésios 1, versículos 5 e 11. Esse verbo significa decidir antecipadamente e se aplica ao propósito de Deus compreendido pela eleição. Bom, então eu coloquei, fiz a leitura desse slide para explicar novamente a vocês o seguinte: decidir antecipadamente. A questão é, o que Deus decide antecipadamente? Deus decide que o homem creia ou seja incrédulo para condená-lo ou salvá-lo? Ou Deus decide que será salvo quem crer e será condenado quem for incrédulo? Essa é a questão, o que Deus decide antecipadamente. Por isso que eu digo que a chave para interpretar a predestinação, como Paulo fala, principalmente Paulo, são as palavras de Jesus, que eles nunca utilizam na predestinação deles, né? Em que Jesus Cristo disse, aquele que crer e for batizado será salvo. Então, está falando de uma atitude do homem, tá bom? Então, Jesus decidiu antecipadamente, proorizo não é decidir antecipadamente? Então, Jesus Cristo decidiu antecipadamente, cerca de 2000 anos atrás, ele decidiu que será salvo quem crer e será condenado quem for incrédulo. Eles mudaram essas palavras de Jesus. Seria como se Jesus dissesse, olha, aquele que eu ordenar que creia será salvo, e aquele que ordenar que seja incrédulo será condenado. Não foi isso que Jesus falou. Jesus disse que será salvo o homem que tiver a atitude de crer, e será condenado aquele que tiver a atitude de ser incrédulo. Então use também uma parábola que eu criei para poder ilustrar a salvação. Eu digo que a salvação é o seguinte: a salvação ela é como um navio totalmente construído por Deus. E quem é a humanidade? A humanidade naufragou, estavam todos, em alto mar, perto de morrer. E Deus chega com um navio totalmente construído por Deus, é claro. A única coisa que o homem tem que fazer é, sim, eu quero entrar no navio. Até trazê-lo do mar para dentro do navio, Deus é que fará. Então, quando os calvinistas dizem que nós tiramos honra de Deus, nos colocando como participantes da obra da salvação, está errado. A Bíblia não faz isso, o cristianismo não faz isso. E eu boto claro aqui, que eu coloco diferença entre cristianismo e calvinismo. O cristianismo não faz isso. O cristianismo não coloca o homem como um participante na construção da salvação. Não. Por isso eu comparo a salvação a um navio. A única coisa que o navio foi construído sem participação do homem. A única coisa que o homem fez foi, olha, eu creio que esse navio é a solução para eu não morrer afogado aqui. E o homem não tem nem capacidade de entrar no navio. Quem vai fazer o homem entrar no navio? É Deus. Tá bom? Então eu quero aproveitar também, tem um outro exemplo na internet que você encontra, que o Augusto Nicodemos também, acho que não é antiético citá-lo, está na internet. Ele faz o seguinte, e isso está na internet, se você procurar, eles colocam como a melhor definição de predestinação, de livre-arbítrio. Bom, eu não concordo, mas vamos lá. Ele diz o seguinte, que todo arminiano de joelho é um calvinista, e todo calvinista pregando é um arminiano. É claro que isso está errado. Eu vou explicar o argumento dele e onde que está o erro. Ele diz o seguinte, porque nenhum arminiano, quando dobra o joelho, ele diz o seguinte, eu me agradeço, por ter acreditado na salvação de Deus. É claro que nenhum arminiano vai fazer isso, porque o arminiano não acredita que nós, eles nos chamam de arminiano, assim nos definem, tá bom? Então,
nós não acreditamos que nós participamos da construção do navio, nós não acreditamos sequer que nós temos capacidade de entrar no navio. É Deus que nos coloca dentro do navio, Deus constrói o navio e nos coloca dentro do navio. É até natural, né? Como ele não é arminiano, ele não sabe definir bem o que é um arminiano. Mas o problema é quando ele define o que é um calvinista. Aí ele dá um tiro nos dois pés, no joelho, ele dá um tiro, né, em tudo quanto é lugar, até na cabeça. Por quê? Ele diz que todo calvinista pregando é um arminiano. Por quê? Porque o calvinista, quando vai pregar, ele fala para a pessoa, olha, mude de vida, se arrependa dos seus pecados. Ele fala, bom, não era para o calvinista fazer isso. Por quê? O calvinista acredita que Deus determinou que ele seja incrédulo, então por que você vai pregar para ele se arrepender? Por que ele deu um tiro no pé, no joelho, na cabeça? Porque ele está reconhecendo que o calvinista não consegue pregar aquilo que ele acredita. Ou seja, ele está dizendo que ele acredita em algo absurdo que ele, na verdade, não consegue pregar, né? E você não conseguir pregar aquilo que você acredita é loucura, né? Então, no slide 31, eu coloquei aí também, mais ou menos, um resumo, como se definem essas correntes de pensamento, né? Alguns definem como as 3 primeiras estão erradas e a quarta é o que a Assembleia de Deus acredita. A primeira, pelagianismo. O homem é o único agente da salvação. É claro que está errado. Tá bom? O homem não construiu nada em termos de salvação. O semi-pelagianismo. O homem inicia o processo da salvação e Deus responde. Também está errado. O agostinianismo ou calvinismo. Deus é o único agente da salvação. Ou seja, o homem não participa nada. Inclusive a fé e a incredulidade são ordenadas por Deus. E o arminianismo é como a Assembleia de Deus se posiciona. O arminianismo diz, Deus inicia o processo e o homem responde, tá bom? Então, todo o processo de salvação ele é feito por Deus, tá bom? Eu ainda acrescento o seguinte, o homem responde e Deus completa o processo da salvação. Por quê? O homem, nessa parábola que eu criei, né, o homem diz, eu quero sair desse risco que eu estou em alto mar, eu quero entrar no navio. Então Deus faz o trabalho também de trazer o homem para dentro do navio. É assim que nós acreditamos.